Oi gente, eu sou a Luni e no vídeo de hoje eu vim comentar o penúltimo episódio de Between Us. Ai, eu tô muito triste que é o penúltimo episódio, eu não quero que acabe. Ai, choramos porque tá acabando, choramos porque tivemos cenas pra chorar. Meu Deus, o que foi esse episódio 11? Mas apesar dos pesares, eu achei que foi um episódio, assim, muito bom, porque já resolveu muita coisa, tipo, já tirou várias coisas do caminho pro último episódio ser levemente mais tranquilo. E eu acho que não seguiu, tipo, a maldição do penúltimo episódio, blá blá blá, essa coisa aí de fã de Belly, que fala que o penúltimo episódio as coisas dão tudo errado e tal. E pelo contrário, né, Between Us resolveu consertar as coisas aqui no penúltimo episódio, deixar só os detalhezinhos pro último, o que eu acho que pode ser muito bom e arriscado ao mesmo tempo, porque pode ser que tenha gente que fique, ok, terminamos tudo e o último episódio tanto faz, como também pode ser que tenham várias pessoas como eu que gostaram de que é assim, e que a gente tá resolvendo o drama logo e que as coisas vão ser muito mais gostosinhas no último episódio. Eu, pelo menos, gosto bastante de ser assim, mas tá acabando, e o que vai ser da minha vida? Qual vai ser a minha felicidade semanal sem Between Us? A gente ficou tanto tempo esperando, e agora pensar que tá acabando, que loucura, né? A gente ficou anos esperando Between Us, e ter a espera dava até uma coisa assim, tipo, a gente vai ver alguma coisa, né? Dava aquela ansiedade boa, assim, né? De saber que Between Us ia acontecer em algum momento, que a gente ia relembrar antes de Again e tal. Mas depois de Between Us, o que haverá? Nada. Eu tô muito triste, eu preciso de um spin-off do spin-off. Eu preciso, sei lá, de uma segunda temporada das duas séries, de Until Again, de Between Us. Eu não posso que esse universo termine aqui, eu preciso de mais, mas enfim. Já tô falando horrores e não falei nada, né? Vamos comentar o penúltimo episódio. Mas antes, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo que me ajuda bastante. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho para notificações para vocês não perderem a última resenha de Between Us. E esse episódio 11 só serviu para comprovar mais uma vez como esses meninos atuam bem. Juro! Assim, ó, bom, Pram, meus parabéns, vocês são muito bons. E a gente começou o episódio exatamente da onde a gente tinha parado no episódio 10, né? Finalmente veio aí a conversa que eu tava esperando 11 episódios para que esses meninos tivessem, que eu queria muito que eles conversassem, que eles se abrissem, né? Porque eles se abriam com todo mundo, com os amigos, tipo, ai meu Deus, o que eu faço? Não sei o que fazer, tô me sentindo assim. E um com o outro eles não se abriam e finalmente veio aí. E quando começou o assunto, o Tim meio que mudou o assunto, né? Ele pegou o violão e falou, ai, toca pra mim. E aí, assim que ele falou isso, a primeira reação que eu tive foi, Tim, não muda de assunto, para de fugir do assunto. E aí o Win vira e fala, não muda de assunto, e eu amei. Tô assistindo a série certa. É assim que eu sei que essa série é certa pra mim, porque eles pensam o que eu penso, muito bom. Só que isso não impediu o Tim de fazer o Win cantar enquanto ele chorava, e eu fiquei, amado, era necessário? Não era. Muito brega, desculpa. Mas eu passo meu pano, tá tudo bem, porque pelo menos eles estavam se acertando e rolou a conversa, não só cantoria. E eles são perfeitos e se entenderam ali do jeitinho deles, apesar de eu não entender muito o porquê da cantoria. Eu fiquei tipo, galera... Quando eles voltaram a dialogar, eu fui muito pega de surpresa pelas coisas que o Tim disse, eu não esperava e eu gostei demais. Eu amei toda essa parte de conversa, roteiro muito bem feito. E eu fui muito pega de surpresa por ele perguntando se o Win sabia quem ele realmente é. Primeiro que eu achei bem filosófico, e os tapões na cara do Win vieram um atrás do outro, então ele perguntando se o Win já parou pra pensar nele mesmo, se ele tá bem, se ele estudou, se ele dormiu, se ele comeu, tipo, não, porque o Win tá sempre pensando nos outros, e não é só no time, mas também com a família dele, com os amigos. Ele tá sempre pensando demais nos outros e não pensa nele mesmo. E pensar que o Tim tava maquinando tudo isso na cabecinha dele, apesar da série não mostrar, e do nada na conversa ele soltar tudo isso, eu fiquei bem impressionada, eu gostei bastante. E fez com que a gente entendesse melhor o lado do Tim. Eu acho que o que eu mais gostei de toda essa conversa foi entender muito mais os sentimentos do Tim em um diálogo, foi ótimo. Eu entendi as inseguranças que eu achava que era besteira dele, que ele tava sendo ingênuo, porque era óbvio, sempre foi óbvio, que o Win gostava muito mais dele do que de qualquer outra pessoa, mas do jeito que ele se abriu e as coisas que ele disse, eu acho que eu consegui entender muito melhor o Tim, e me vi um pouquinho ali nele, tipo, tá, se eu tivesse passando por tudo que ele passou e pensando do jeito que ele pensou,
eu acho que faz todo sentido, sabe? Então eu acho que até melhorou coisas que eu achava, digamos, ok na série, no roteiro, e essa conversa aqui deixou muito bom. Sem contar que a cena foi, assim, de altíssima qualidade. Eu adorei a gente ouvir o Tim falando essas coisas sobre o Win, enquanto a cena ficava muito tempo num close no rosto do Win, e a atuação maravilhosa do Bom, e ele ali chorando, e a gente ouvindo as coisas que ele tava ouvindo, e o jeito que ele reagiu, o jeito que eles conversaram. Gente, que cena de qualidade. E quando o Tim disse que a única coisa que ele sabia sobre o Win era o café favorito dele, né, quando ele parava pra pensar, isso me quebrou demais, demais, porque é uma grande verdade sobre Between Us que eu não tinha parado pra reparar. Que a gente sabe muito sobre a personalidade do Tim, sobre os gostos dele, inseguranças, coisas boas, ruins e tal. E claro que a gente sabe muita coisa sobre o Win também, a série vai mostrando pra gente, mas em comparação, realmente, o Win é sempre a pessoa dando e nunca é a pessoa recebendo, nunca é a pessoa mostrando mais o lado dele, a personalidade dele. E o Tim reparar isso pra mim é genial e me quebrou demais ele chorando enquanto ele falava isso. Eu acho que eu só não entrei mais na cena, não me envolvi mais e não cheguei a chorar nem nada, porque eles ficavam cantando no meio e eu não consigo. Porque o Tim tava falando tudo isso e eu tava muito ali, tipo, caramba, sim, você é perfeito, continua. E aí do nada ele pega o violão e começa a cantar enquanto ele chora. E não é que foi horrível, mas foi meio engraçado, pô. Eu não consegui me envolver totalmente na tristeza porque eu tava meio rindo. Com todo o respeito do mundo, claro, foi maravilhoso. E eu achei, sim, fofo. Eles falando os sentimentos deles através da música, mas é que é tão, sei lá, foi tão meio aleatório, assim, que eu fiquei pinil. O diretor, né? Eu tava assim, ó, vem cá, meu amor. Não precisava, né, da cantoria. Não precisava, até porque nos momentos que eles conversavam era tudo tão bom, os diálogos tão bons. Eu tava, pra que a cantoria? Estragou um pouquinho o clima. Mas tudo bem, porque no final das contas os meninos se resolveram super bem. Então eles disseram que se amam, o Win pediu o Tim em namoro, e a gente já tava surtando, e fofinhos, se casem. E foi a coisa mais preciosa do mundo, muito meus amorzinhos. E eu preciso dizer que toda a cantoria, no final dessa cena, valeu a pena quando eles se zoaram. Quando o Win falou que o Tim cantou tudo desafinado, eu falei, ai, obrigada. Agora a cantoria valeu, não precisa tirar não, pode deixar. Achei muito bom pela zoação. E pra felicidade da nação, os meninos ainda se pegaram depois de tudo isso. E eu fiquei pensando sobre que eles realmente precisavam, porque senão eu acho que as conversas de Until We Meet Again do dia seguinte não iam fazer sentido. Então, eu não cheguei a ir atrás de novo de Until We Meet Again pra checar, mas pela minha memória, eu tenho quase certeza que rolou uns diálogos insinuando coisas ali sobre o Win Team, entre o Tim e o Pam, quando eles conversavam, ou até entre o Pedine e o Win, não lembro direito. Mas eu acho que fez sentido eles se pegarem ali no final, pensando em Until We Meet Again, enfim, não tenho muita certeza. Mas falando em Until We Meet Again, a gente ainda teve uns mimos ali do Pedine com o Pam, bem assim de leve mesmo, tipo, só eles se olhando e conversando no longe, assim, mas eles são tão fofos, eu fico tão feliz de ver eles assim. E o mimo foi melhor ainda porque a gente viu meio que do ponto de vista do Win e ele contando ali pro Tim sobre ele, a amizade dele com o Pedine, e ele vendo o Pedine sempre procurando alguém, né, bem o lance de Until We Meet Again, e ele falando que ele começou a querer alguém também quando ele viu o Pedine com o Pam. Tão fofos! Win, te entendo, porque o relacionamento do Pedine com o Pam é muito relationship goals, assim, tipo, dá essa vontade de ter um relacionamento também. Te entendo, Win, te entendo. Tava tudo muito fofo até o Win levar um tapão do nada. Ai, na verdade, eu achei que vinha alguma coisa, né, quando eles chegam ali pertinho do time em público, mas eu não achei que ia vir um tapa do nada, né? Na noite anterior eram os tapas morais, aqui foi um tapa de verdade, tudo bom, time. Mas eu acabei dando risada da cena ali, porque primeiro que foi um tapinha de nada, segundo que foi engraçada a cena, e eu continuei rindo de tudo isso, dos dois meninos principalmente. Em algumas cenas seguintes, eu não sei se foi logo na cena em seguida, que eles estão de volta pra faculdade, e aí é dia dos namorados, e a gente vê claramente que o Win Team são os não românticos do grupinho, porque todo mundo saindo, todo mundo lembrava da data, o Pipoque trazendo flores, o Pedine com o restaurante já reservado.
E o Tim, tipo, que dia é hoje? Ai, dia dos namorados, putz. Nem um pouco românticos. Desde o Natal a gente já tinha visto que não são, né? Só que como nem tudo são flores nessa série, a gente acabou se estressando na cena seguinte com a manager do Prince. Ai, que ranço, que ódio! Eles num momento mó fofinho ali, dia dos namorados, no apartamento todo decorado do Prince. E a manager me surge do nada, tipo, o que você tá fazendo aí? Cai fora! Você não tá vendo que você tá de vela atrapalhando o momento? E aí não, veio estragar tudo, fazendo um monte de pergunta chata pro Bia. Ai, ranço. Estragou o momento dos meninos. E estragou mesmo, porque a cena depois acabou, né? Acabou nisso, então a gente não viu mais nada dos meninos aproveitando o Dia dos Namorados. Mas eu vou sempre amar e respeitar Between Us por tocar nesse assunto da vida pessoal dos atores, porque assim como os diálogos ali nessa cena mostram, não é uma coisa só da indústria, mas também dos fãs que vão cobrar coisas dos atores, é uma relação muito doentia que existe entre fãs e ídolos, né, na cabeça dos fãs e que a indústria alimenta, e aí os fãs alimentam e as coisas vão acontecendo, vão indo, e os atores, a maioria deles não tem poder algum sobre isso, eles não conseguem mudar isso se a indústria não for mudando, né? Ou os fãs não forem fazendo alguma coisa. Então, pelo menos Between Us está tentando fazer alguma coisa. Eu fico feliz deles tocarem nesse assunto, mesmo que seja com um personagem secundário. Porque é uma coisa que eu já falei mais de uma vez e até fora de Between Us. Já falei quando eu tava resenhando Lovely Rider. Acho que deve ter mais alguma série que eu falei sobre. Porque é uma coisa que acontece muito forte na Ásia, não é só da Tailândia. E é uma porcaria, né? Que a gente precisa mudar mesmo, eles, no caso, precisam mudar. Porque, sinceramente, reclamação de fã internacional não adianta muita coisa, então a gente tem que torcer para que lá pessoas como a galera que produziu Between Us tem que fazer alguma coisa, né? Por favor, vamos apoiar aí, porque é difícil, né? E o pior aqui dessa cena é que eu tive um treco porque a cena acabou aí, literalmente, né? Então o meu problema não é só que a gente não viu os meninos curtindo o Dia dos Namorados, mas a gente também não resolveu nada, né? Eu fiquei super feliz que o Bi ficou ali do lado do Prince, eles de mão dadas, ele é super... ele apoia muito, né, o Prince, eu gosto de ver isso, mas a gente não resolveu, então vamos esperar aí a última migalha no último episódio de Between Us, porque é quando a gente vai resolver alguma coisa, eu espero. Eu não faço a mínima ideia do que eles vão resolver, como eles vão resolver, mas tô no aguardo aí da última cena dos meninos. E no final do Dia dos Namorados, o Win Team ainda tiveram o momento deles de casal, apesar de ser bem do jeitinho não romântico deles, que no final das contas é romântico, mas enfim, né, do jeito deles. E eu achei super fofo que veio finalmente a cena do brócoli, que eu já tinha visto no trailer, pelo menos, né, então sabia que em algum momento ia acontecer. Eu não sei porque eu achava que ia acontecer no Natal, mas tudo bem, aconteceu no Dia dos Namorados. E pra quem não sabe, brócoli é o fandom de Bon Prem, que são os atores que fazem o Win Team. Então, foi um mimo especial ainda pra quem é fã do casal, pra quem é fã dos meninos não só como Win Team, mas como atores, né? Então, eu adorei o mimo aí da Wabi Sabi. E voltando a falar de migalhas de casal secundário, a gente teve migalhas maiores, na verdade foi, acho que um bom tempo de tela, do Toon com o Wan, da relação deles e das coisas dando ruim, né? Porque foi isso que aconteceu, mas estava na hora de alguma coisa acontecer, fosse boa ou fosse ruim. A gente já tava no penúltimo episódio, né? Então tinha que vir. E eu fiquei com muita dó do Wan, dele tá passando mal, acabou caindo, bateu a cabeça, assim. E ainda bem que o Toon tava lá conversando com ele. E não só isso, mas ainda bem que o Toon sabia quem ele era, porque ele podia ligar pro Win, podia avisar a família dele, aí ele foi lá. E aí, ninguém pensa por esse lado, né? Eu fiquei com muita dó do Toon. Eu tava com dó do Wan por ele ter passado mal, né? Pela coisa toda que aconteceu. Mas eu fiquei com muito mais dó do Toon, porque ele fez tudo pra tentar deixar as coisas certas, as coisas bem, né? Principalmente pensando na saúde do Wan. E no final ele só ouviu e foi expulso e voltou pra casa chorando, né? Coitado. Eu realmente espero que no último episódio o Wan minimamente pare pra pensar que se não fosse o fato do Toon saber quem ele era, ele ia estar lá ainda caído, sangrando no quarto dele, né? Mas tudo bem, né? Só que
Penúltimo episódio, o drama tinha que vir, tinha que acontecer uma coisa mais assim, né, com esse casal, pra eles não serem 100% secundários sem nada acontecendo, né? Então o drama rolou, na verdade, por conta do Win, né, que ficou pressionando o Toon pra falar a verdade. Ah, então o menino que tava falando era meu irmão. E aí eu pensei, por isso que rolou aquela conversa toda lá com o Win ouvindo. E aí acabou que o Wan também ouviu essa discussãozinha aí do Win com o Toon. Só que eu fiquei, menino, pelo amor de Deus, se cuida, calma, vamos com calma. Porque ele mal acordou, ele já abriu os olhos assim, tipo, bem grande. E aí, quando ele foi falar, ele já saiu reclamando, já tava bravo, não sei o quê. E eu, menino, você acabou de passar mal e desmaiar, você tá com a cabeça com o machucado, pelo amor de Deus, não se estressa, respira, mas não, né? O menino ficou bravo. Inclusive, tem uma outra cena um pouquinho mais pra frente que ele pede pra ficar sozinho no quarto. E ele deita com a cabeça assim, e do lado que tava machucado, ele encosta no travesseiro. Eu fiquei, que aflição, meu Deus, vira pro outro lado. Um drama, né, que eu achei que ia parar por aí, mas não, só piorou com o Wan indo pra casa. E aí, se vocês acharam que eu ia chorar lá no começo com o Win-Team, não chorei, não derramei uma lágrima, mas aqui com o Wan conversando com o pai, pelo amor de Deus, o pai falou desculpa, eu já tava criando um rio no meu quarto do tanto que eu tava chorando já. Não estava psicologicamente preparada, eu sabia que ia acontecer, que uma hora o pai e o Wan teriam que se resolver, que provavelmente seria ali, mas eu não tava pensando nisso, sabe? Aí quando a cena rolou, não deu. Nossa, eu chorei bastante mesmo. Mais uma vez, Between Us fazendo jus antes de Meet Again. Eu real dei uma boa chorada, não sei vocês, mas acho que o tópico pra mim é mais sensível e aí eu dei uma boa chorada, mas fiquei muito contente que o pai juntou a coragem dele, porque dava pra ver que ele tava, tipo, se esforçando, que era difícil pra ele, mas aí ele foi, e eu fiquei muito contente que ele pediu desculpas, não só pro Wan, mas meio que pra família toda, né? Ele falou que ele entendeu que ele que causou tudo que estava acontecendo na família, e aí eu fiquei contente que o Wan entendeu, também se desculpou, coisa que eu acho que eu não esperava, e eu gostei de ver, achei muito maduro da parte do Wan tudo que ele disse, como ele respondeu ao pedido de desculpas do pai. Fiquei super contente, aí veio o Viu pedindo abracinho de todo mundo, puxando o Win pra abraçar também, todo mundo se abraçou, e eu chorando, assistindo, super contente. Eu falei pra vocês que eu queria muito ver a família do Win, todo mundo fofinho, se dando bem, e eu tive essa cena, esse momento, esse mimo, e eu tô mais do que feliz de saber que episódio que vem a gente vai ver mais um pouquinho, porque eles vão viajar, então eu espero ver mais cenas assim da família dele. E se eu estava chorando na cena do pai com o Wan, eu continuei chorando na cena seguinte, e eu nem esperava, porque a gente teve a Manal com o P-Puck, porque a Manal saiu ali da peça de teatro, mais uma vez ela não era uma das atrizes principais, e isso magoou ela bastante, e eu fico muito triste, porque eu sei que Between Us vai acabar e ela não vai ganhar um papel principal, até porque eu acho que essa deve ter sido a última cena que ia resolver ali o plot da Manal com o P-Puck. Então eu fico triste de que a gente não vai chegar num ponto que a Manal vai ter um destaque ali no teatro. Eu queria que isso acontecesse. Aí, ó, precisamos da segunda temporada pra que isso aconteça. Um episódio especial, qualquer coisa, tô aceitando. Mas, enfim, e aí eu fico muito mal também de ver a Manal passando por isso. E eu tava até ok assistindo, ainda tava dando uma choradinha da cena anterior, mas tava ok, já tava passando. Só que daí o P-Puck foi um príncipe, ele sempre é um príncipe, mas gente, juro, ele falando que tava tudo bem, ela, tipo, ela tem que chorar pra extravasar, sabe? E aí ela falando, e ela já tava chorando, e aí eu já tava chorando junto, e ela falando que não, porque ela queria deixar todo mundo em volta dela feliz, e aí ele falando que ele ia ser a felicidade dela, e eu já tava tipo, não, meu Deus, gente, vocês não estão entendendo, eu tô gravando isso agora, eu assisti o episódio há menos de uma hora atrás, eu tava chorando até agora de pouco. E eu já tava maquiada, e a maquiagem saiu, parte assim do rímel, aí eu fui lá, me maquiei de novo, eu tava chorando junto. A Manal começou a chorar, eu tava chorando junto com ela já, né? Mas o final da cena deles foi muito fofinho, ele pediu ela em namoro de novo, eu realmente vou ter que voltar naquele outro episódio de Between Us, que eles estavam comendo juntos, e que eu tive a impressão que ele tinha pedido ela em namoro, né? Mas depois eles falaram que não, e agora ele pediu ela em namoro, ela falou que ela ia casar com ele. Por mim, eles já podem casar mesmo, inclusive foi muito engraçado, porque ele ia pedir ela em namoro, e eu tava, se casem. Aí ela falando, sim, eu caso com você. E aí eu, pronto, só vai. E eu acho que deve ter sido a última cena deles, porque foi muito parecida com a cena final de Until We Meet Again dos dois juntos. Eu acho que essa cena aqui representou aquela cena lá, então
provavelmente acabou. E talvez episódio que vem eles tenham uma ceninha bem curtinha, junto com os outros, alguma coisa assim, não sei. Então eu gostei que eles terminaram bem, foi muito fofo tudo que ele disse, eles juntos e tal, eles rodando. Porque ela é muito engraçada e fofa ao mesmo tempo, a gente chora com ela e ao mesmo tempo a gente dá risada, e, ai, maravilhosa. E eu só queria um P-Punk na minha vida, porque que homem, por mais P-Punks no mundo, ele é maravilhoso. E foi isso pelo penúltimo episódio, agora é esperar o último. Ai, eu amo tanto Between Us, eu não quero que acabe. Eu tava tão feliz assistindo esse penúltimo episódio, mesmo quando eu tava chorando, eu tava, ai, tudo é lindo, esse velho é perfeito. E eu tô bem curiosa pro último episódio pra ver como que o Wan e o Toon vão se resolver, como é que vai rolar isso aí. Eu vi que o Toon, na prévia, ele acha que vai até a praia, né, alguma coisa assim, não sei se o Win ajudou ou não, tô bem curiosa e eu acho que esse é o maior gancho entre o penúltimo e o último episódio, já que a gente já resolveu tudo entre o Win Team, não tem... Por isso que eu falei no comecinho dessa resenha que podia ser uma coisa... É meio que pode agradar ou não, né? Porque como a gente já terminou o plot do casal principal, a gente não tem nada que deixe a gente muito curioso pro último episódio. Mas eu particularmente não vejo problema algum, inclusive gosto, a gente vai ver eles bem de boas, tranquilos, namoradinhos no último episódio. Enquanto a gente deixa o gancho pro casal secundário mesmo, que não teve muitas cenas até agora, então finalmente eles estão tendo aí o destaque deles. E, sei lá, não sei, porque o Wan vai morar fora, né? Ele vai morar em outro lugar, então não faço a mínima ideia de como que eles vão se resolver, mas estou curiosa. E é isso, não sei se eu tô pronta pro último episódio, só pela tristeza de ser o último mesmo. Eu acho que se bobear eu choro por ser o último, tipo, não, meu universo de UTV Again tá acabando mais uma vez. E aí, será que eles anunciam um episódio especial? Sei lá, um especialzinho de 5 episódios? Eu não quero que acabe. Ai, mas enfim, gente. Pela resenha do episódio 11, acabamos aqui, então me contem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês esperam pro último episódio, se vocês gostaram das resoluções todas. Vamos conversar e sofrer juntos aí, enquanto a gente espera a última semana de espera pro episódio inédito de Between Us. Ai, meu Deus do céu! E é isso, gente. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, que me ajuda bastante. Também se inscrevam no canal e ativem o sininho para notificações, para vocês não perderem a última resenha. E, meu Deus, é isso. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!